Com Educação e Cidadania bem diversificado, nós preparamos para você hoje. Você já ouviu falar de esquizofrenia e como é difícil identificar e conviver com pessoas portadoras dessa doença? Você vai conhecer um grupo de autoajuda para portadores de transtornos mentais. A convivência com portadores de transtornos mentais veio à tona essa semana em Santa Catarina, depois que um rapaz de 23 anos do Rio de Janeiro e que sofre de esquizofrenia sumiu e foi visto em Florianópolis. Doenças mentais, apesar de não terem cura, possuem tratamentos médicos e de grupos que ajudam a entender e minimizar o sofrimento da família e dos portadores. Você vai conhecer agora um desses grupos que atua em várias regiões do país, inclusive aqui no estado. Um bilhão de pessoas no mundo sofrem de doenças mentais, segundo um relatório divulgado em 2007 pela Organização Mundial de Saúde. No Brasil, cerca de 1 milhão de pessoas são portadoras de esquizofrenia e 56 mil novos casos são diagnosticados por ano no país. Apesar de muitas famílias conviverem com portadores de transtornos mentais, as doenças desse gênero ainda são muito estigmatizadas pela sociedade e, na maioria das vezes, generalizadas com um rótulo preconceituoso, de loucura. Mas na contramão dessa tendência, surgiu há mais de 10 anos no Brasil uma associação pró-saúde mental. A Fênix não tem fins lucrativos e, através de grupos de autoajuda, oferece uma forma de melhorar o convívio social e a qualidade de vida, tanto dos familiares como dos portadores de doenças mentais. As pessoas, os portadores precisam de amparo, né? As pessoas que têm um transtorno mental, que têm uma doença, elas precisam de amparo. Como qualquer outra doença que se tem, quem tem diabetes, quem tem uma outra doença, precisa também do apoio dos familiares, né? O diabético, se o familiar for cozinhar tudo aquilo que o diabético não pode comer, está frito, vai estar estimulando, né? Vai ter uma atitude inadequada diante de um quadro, né, crônico, inclusive. Da mesma forma é com a doença mental, é com o transtorno mental. Quanto mais as pessoas que cercam, familiares, amigos, estiverem amparados, informados, mais competência eles terão para amar o seu familiar. O grupo segue um programa metodológico de 6 passos desenvolvidos por uma entidade internacional. As reuniões são sigilosas e todos os participantes são mantidos no anonimato. Os encontros são de graça e abertos. O grupo não tem vinculação política nem religiosa. A ideia não é oferecer uma alternativa a tratamentos médicos e psicológicos, mas sim complementar esse tipo de ajuda. Nilo Marques Medeiros frequenta o grupo desde sua criação. O filho dele é portador de um tipo de transtorno bipolar que se manifesta em mudanças bruscas de humor. A família já convive há 20 anos com a doença, que apesar de não ter cura, pode ser minimizada. O exemplo disso é o filho de Nilo. Formado em 2 faculdades, ele prova que o transtorno não tem nada de parecido com a loucura. A essas alturas da minha vida eu já aprendi, justamente por frequentar o Grupo Fênix, eu aprendi a ver no meu filho uma pessoa que precisa de ajuda. Mas também reconheço que a sociedade, as pessoas que não estão orientadas, elas têm grande dificuldade em ver uma pessoa falando bem, como meu filho fala, tendo propriedade no que diz e que pode ser rotulado como um louco no conhecimento mais ou menos comum que tem a sociedade. Pessoas que têm problemas mentais são loucos, genericamente falando. E essas pessoas têm grave dificuldade. Em alguns casos eu já recebi coisas assim, como por exemplo, Nilo, se referindo a mim, Nilo, quem tem problemas és tu, porque teu filho é perfeito. Veja que é muito difícil. Então eu mesmo tenho, eu e minha mulher, já que esse é nosso único filho, nós dois temos que frequentemente nos reciclarmos para entender que o nosso filho é portador de uma doença complicada. Caso semelhante vive na Yazili. O único irmão dela tem um transtorno que mistura sintomas da esquizofrenia com a bipolaridade. Apesar da relação com a doença já durar mais de 30 anos, o engajamento dos familiares ajuda e muito a minimizar as crises e facilita o convívio social.
provando que a recuperação existe e é a sociedade que precisa mudar a forma de enxergar as diferenças. A primeira coisa que eu acho quando se tem alguém com algum transtorno psiquiátrico é procurar ajuda médica. Até um médico, não necessariamente no início, pode consultar um clínico geral e aí ele vai encaminhar para um psiquiatra. Mas eu acho que a família tem que estar junto. Tem que levar, tem que acompanhar, tem que ter orientação, o médico vai passar a orientação dos remédios, a família tem que acompanhar, principalmente no início do tratamento, essa administração de medicação, essas orientações, porque quem é o portador, ele não consegue administrar no início, ele não reconhece a doença, então tem que ter o apoio da família. Pois é, para mais informações você pode acessar o site www.fenix.org.br, né, ou ligar para o 3248-3625 em Florianópolis e 3425-2928 em Joinville.